Da dor nasceu um recomeço. Eu já nem lembrava o que era ter paz. As contas só aumentavam, a comida faltava. E o sorriso do meu filho era a única coisa que me dava força para continuar. Foi no meio do desespero, com a geladeira vazia e o coração apertado, que eu conheci um estranho. Naquele momento, eu só queria um pouco de dignidade. Mas o que encontrei foi algo que eu jamais imaginei: amor de verdade. Fica aqui comigo e sente comigo cada parte dessa história. Eu já tinha sentido muitas dores na vida, mas nenhuma doía tanto quanto ver meu filho com fome. Não era fome de passar mal, de desmaiar na calçada, não. Era aquela fome silenciosa que se esconde atrás de um "não quero mais" quando a comida é pouca, ou de um "tô sem fome" quando o prato é só arroz. O nome dele é Rafael, mas eu chamo de Rafa. Ele é tudo que eu tenho. E, sinceramente, às vezes eu sentia que era ele quem me sustentava. Não com dinheiro, mas com aquele olhar puro de quem ainda acreditava que a vida podia ser bonita. Depois que me separei, a vida ficou ainda mais estreita. O aluguel atrasado, as contas empilhadas e um silêncio amargo na geladeira. O pai do Rafa? Bom, melhor nem dar palco para quem nunca apareceu, nem para dar boa noite. Eu tinha vergonha de pedir ajuda, mas orgulho mesmo eu deixei para trás no dia em que chorei escondida no banheiro da padaria, depois de devolver 1 litro de leite no caixa porque faltavam 70 centavos. Foi numa tarde abafada de segunda-feira que o telefone tocou. Eu achei que era cobrança. Atendi com o coração pequeno. Do outro lado, uma voz educada me chamou pelo nome completo, como quem lê uma ficha. Camila Moreira? A senhora ainda está disponível para trabalhos temporários? Quase ri. Eu estava mais que disponível. Eu estava desesperada. Ela explicou que era de uma empresa terceirizada de serviços e que havia uma vaga imediata para auxiliar de limpeza em um prédio empresarial no centro. Pagamento quinzenal. Sem contrato. Sem promessas. No dia seguinte, às 6 da manhã, eu já estava de pé, vestindo meu uniforme azul marinho com o nome da prestadora bordado no peito. Rafa ainda dormia. Deixei um bilhete com um "mamãe volta logo" e um pão com margarina embrulhado num guardanapo. Peguei 2 ônibus, sentei perto da janela e deixei o vento quente bater no rosto. Não era glamour. Era sobrevivência. Quando cheguei na frente do prédio, quase voltei para casa. Aquela fachada de vidro espelhado, aquelas pessoas entrando com roupas caras, saltos altos, relógios que pareciam custar mais que meu ano de aluguel. Eu, com meu tênis limpo mas gasto, carregando uma sacola com desinfetante e panos de chão, me senti uma peça fora do tabuleiro. A supervisora me esperava, na portaria. Era uma mulher séria, que falava rápido e não sorria. Me entregou um crachá com a palavra visitante e disse que eu ficaria responsável pelos andares altos, os chamados andares executivos. Só entrei no elevador porque ela entrou comigo. Quando as portas abriram no 37º andar, eu tive a sensação de que tinham trocado de país. O piso era de mármore claro. O cheiro era de perfume caro misturado com café importado. Havia silêncio, e cada passo meu ecoava. Comecei a limpar as salas de reunião, sempre com muito cuidado. Cada objeto ali parecia valer mais que meu salário do mês. Ninguém falava comigo. Era como se eu não existisse. Mas o pior não era isso. Era olhar pela janela e ver o mundo lá embaixo, pequeno, distante. A vida dos outros, de cima. Eu só pensava em Rafa. Se ele estava bem, se tinha comido o pão, se ia sentir minha falta. E era nessas horas que eu respirava fundo, apertava o pano molhado e seguia. Porque não dava para parar. Porque a fome não esperava o coração sarar. Naquela tarde, enquanto recolhia os copos de uma reunião que tinha acabado, ouvi passos firmes atrás de mim. Me virei por reflexo. Era um homem alto, elegante, terno cinza, olhar firme. Não falou nada. Apenas passou por mim. Mas, por algum motivo que eu não sei explicar, eu gelei. Não de medo, de algo mais estranho. Uma sensação de que aquele homem era importante demais para o mundo dele,
E o meu não passava de uma poeira no chão que eu mesma varria. Mais tarde, descobri quem ele era. Eduardo Montenegro, o CEO da empresa, o dono de tudo aquilo, o homem que não precisava saber meu nome. E honestamente, nunca saberia. Mas naquele instante, ele me olhou. Não com desprezo, nem com curiosidade. Apenas olhou. Como se tentasse entender por que eu estava ali, mas logo virou o rosto e seguiu. E eu voltei a esfregar o chão, com as mãos doendo, o coração apertado, e a esperança, mesmo que tímida, de que aquele emprego temporário me desse pelo menos 2 semanas de paz, porque a fome, essa maldita, não esperava, e eu já estava cansada de fingir que aguentava. Nos dias seguintes, descobri que o uniforme azul funcionava como uma espécie de capa de invisibilidade. As pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível. Eu dizia bom dia e recebia o silêncio como resposta. E não que eu quisesse conversa, eu só queria respeito. Mas ali, no 37º andar, até respeito parecia um privilégio reservado aos que usavam salto, gravata ou perfume francês. Tinha uma moça chamada Verônica, alta, sempre maquiada, com unhas vermelhas e salto que batia no chão, como se o prédio fosse dela. Toda vez que me via no corredor, levantava o nariz, como se o simples fato de eu respirar o mesmo ar a incomodasse. Teve uma vez em que eu deixei o pano úmido no chão por alguns segundos. Ela quase escorregou, mas não caiu. Mesmo assim, me lançou um olhar que eu nunca vou esquecer, como se eu fosse um inseto. Presta atenção onde deixa essa coisa. Molhada! Aqui é um ambiente corporativo, não sua casa, ela disse no meio do corredor, diante de 2 colegas que riram baixinho. Eu engoli em seco e apenas balancei a cabeça. Eu precisava do trabalho. Precisava manter o pão na mesa. E às vezes, engolir a humilhação era o preço. Na hora do almoço, as outras auxiliares comiam no subsolo, num refeitório pequeno e abafado. Era o único lugar onde eu me sentia gente. A gente dividia histórias, dava risada das próprias tragédias e às vezes até trocava um pouco da marmita. Eu e Dona Lourdes viramos amigas de bandeja. Ela já tinha netos, mas ainda trabalhava firme. Dizia que enquanto tivesse força nas pernas, não ia depender de ninguém. Eu admirava aquilo. Muito. Um dia, enquanto limpava a sala de vidro da diretoria, deixei cair acidentalmente uma caneta de mesa no chão. Ao me abaixar para pegá-la, ouvi uma voz atrás de mim. Cuidado com o vidro. Me levantei devagar. Era ele, Eduardo Montenegro. De novo. Não sei se foi o susto ou o jeito como ele falou, mas eu senti meu rosto queimar. Ele me olhou nos olhos por alguns segundos. Não sorriu. Não franziu a testa. Só olhou. E depois entrou na própria sala, como se não tivesse acontecido nada. Mas eu fiquei ali, por alguns segundos, tentando entender por que aquele olhar me abalou tanto. A verdade é que ele não me olhava como os outros, não com pena, nem com superioridade. Ele me olhava como quem tenta montar um quebra-cabeça. E eu não sabia se isso me deixava curiosa ou assustada. Naquela noite, Rafa me esperava no portão. Estava todo animado porque tinha aprendido a escrever meu nome inteiro. Me mostrou no papel amassado, com letras tortas e orgulhosas. Camila. Chorei escondida no banheiro. Não pela letra dele, mas por tudo que eu não podia dar. Ele merecia mais do que aquele pedaço de pão, do que aquela casa que pingava quando chovia, do que uma mãe cansada com cheiro de desinfetante. No dia seguinte, cheguei mais cedo e fui direto para o 37º. O elevador ainda vazio, o andar em silêncio. Enquanto espanava as prateleiras da sala de reuniões, senti alguém se aproximar. Não me virei. Apenas continuei limpando. Camila, não é? Quase derrubei o espanador. Virei lentamente. Era ele. De novo, Eduardo Montenegro. É, sou eu. Bom dia, senhor. Eduardo, por favor. Você estava aqui ontem quando aquela reunião terminou? Assenti nervosa. Você limpou os copos da mesa? Sim, senhor. Como sempre, ele caminhou até a janela, cruzou os braços, olhava a cidade lá, fora. Só queria dizer que notei como você trabalha. É raro ver alguém tão cuidadosa.
Demorei um segundo para entender que aquilo era um elogio. E talvez mais raro do que o próprio elogio, era o fato de vir dele. Obrigada. Eduardo. Ele sorriu de lado, como se não estivesse acostumado a ser chamado pelo primeiro nome. Continue assim. E saiu, sem mais uma palavra. Fiquei parada ali, sozinha, olhando a própria sombra no chão. Pela primeira vez, eu não me senti só um pano de chão com pernas. Eu me senti vista. Talvez aquilo não significasse nada. Talvez fosse só educação. Mas naquela altura, um gesto pequeno já era quase um milagre, porque naquele lugar cheio de gente vestida de poder, eu era apenas a faxineira. Mas naquele instante, por um segundo, não fui invisível. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho como sempre, uniforme passado, cabelo preso, sapato limpo e o coração meio desalinhado. Eu tentava não criar expectativas, mas era difícil ignorar o que tinha acontecido no dia anterior. Eduardo Montenegro, o CEO, havia me elogiado. O homem mais intocável daquele lugar tinha falado meu nome. Isso deveria significar alguma coisa, certo? Mas eu sabia o suficiente da vida para não me deixar levar. Um elogio não enche a geladeira. E pessoas como ele vivem em planetas diferentes. A gente se cruza por acaso, mas nunca habita o mesmo mundo. Mesmo assim, durante o caminho até o trabalho, peguei-me pensando no que eu responderia se ele puxasse conversa de novo. Ensaiava mentalmente frases curtas e educadas, com medo de parecer atrevida ou submissa demais. Ao chegar, fui direto ao 37º. Estava organizando os copos da sala de reunião quando ouvi os saltos da Verônica ecoando pelo corredor. Ela entrou como sempre, altiva, dura, perfume forte que sufocava. Colocou a bolsa sobre a mesa de vidro com um estrondo desnecessário e me olhou de cima a baixo. Ainda aqui? Perguntou, como se eu fosse uma intrusa no próprio trabalho. Bom dia, senhora Verônica, respondi tentando manter a calma. Senhora é sua mãe, retrucou com desdém. Presta atenção ao limpar essas mesas. Ontem deixaram marcas no vidro e o chefe não gostou. Ela sabia. Sabia que Eduardo tinha falado comigo e aquilo a incomodava. Mas o que ela disse em seguida foi o que mais me feriu. Gente como você devia agradecer por estar aqui. Tem gente se sujeitando por muito menos. Gente como você. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Gente como eu. O que ela achava que eu era? Um tipo inferior? Um ser à parte? Um estorvo que ela tolerava por obrigação? Segurei firme o pano e respirei fundo. Eu não podia bater de frente. Precisava do salário, mas por dentro algo queimava. Não de raiva, de dignidade. Naquela mesma tarde, houve uma pequena confusão na recepção. Um entregador entrou pela porta errada com uma caixa de aparelhos eletrônicos. Estava perdido, suando, gaguejando. Ninguém o ajudava. Estavam todos ocupados demais. Eu larguei o que estava fazendo, fui até ele e mostrei o caminho certo. Enquanto isso, Eduardo saía de uma reunião e viu a cena. Ele me observou de longe, sem dizer nada, e seguiu seu caminho. Horas depois, recebi um bilhete inesperado da supervisora. Comparecer à sala 372 às 16 horas. Eduardo Montenegro deseja falar com você. O coração disparou. Por quê? O que ele queria? Às 16 horas em ponto, bati na porta com os nós dos dedos tremendo. Ele estava sozinho, em pé, olhando a cidade através da parede de vidro. Sem blazer, mangas da camisa dobradas, expressão cansada. Parecia menos CEO, mais homem. Entra, Camila. Fechei a porta atrás de mim, desconfortável. Vi o que fez hoje. Com o entregador. Ah, foi só ajudar. Ninguém estava olhando. Mas você olhou. Ele interrompeu. E isso diz muito sobre você. Não soube o que dizer. Nunca fui boa com elogios. Sempre achei que vinham com alguma armadilha. Senta, por favor. Ele indicou a cadeira diante da mesa dele. Sentei-me devagar, sem encostar nas costas da cadeira, com medo de parecer relaxada demais. Ele andou até a mesa e me olhou nos olhos. Gostaria que você fizesse parte da equipe de apoio à diretoria. Meus olhos se arregalaram.
Mas eu sou só auxiliar de limpeza. Você é eficiente, pontual, discreta. E tem algo que falta. Por aqui, humanidade. Fiquei muda. Aquilo não era só uma promoção, era uma quebra de barreira. Era a primeira vez em muito tempo que alguém me enxergava além da função. Você aceita? Engoli seco. Pensei em Rafa, na gente dividindo um ovo com arroz, na geladeira vazia, no caderno dele sem capa. Eu aceito, senhor. Quer dizer, Eduardo, ele sorriu. Foi um sorriso discreto, cansado, mas verdadeiro. Ótimo. Comece amanhã. Falarão com você sobre as novas tarefas. E... Camila? Sim? Quem limpa não vale menos. Isso é coisa de gente pequena. Saí daquela sala com as pernas bambas, não pela mudança de cargo, mas por algo maior. Pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, minha história estivesse virando uma nova página, e quando entrei no elevador, com o crachá novo nas mãos, lembrei da frase da Verônica: gente como você. Sorri por dentro. Gente como eu, levanta cedo, limpa o chão e ainda ajuda os outros no meio do cansaço. Gente como eu não vale menos. Gente como eu sustenta o mundo. Acordei antes do despertador naquele dia. Nem era ansiedade. Era medo mesmo. Medo de não dar conta do novo cargo, medo de não saber usar as palavras certas, de vestir a roupa errada, de ser de mais ou de menos naquele novo andar da empresa. Peguei meu uniforme novo, mais discreto, com uma etiqueta dizendo assistente de apoio executivo. Ainda azul, mas outro tom. Mais escuro, mais sério. Rafa acordou pouco depois. Com o cabelo todo bagunçado e os olhos ainda sonolentos, me perguntou se eu ia sair cedo de novo. Disse que sim, mas que à noite a gente veria um filme juntos. Ele sorriu. Só esse sorriso já valia tudo. Quando cheguei na empresa, parecia que o ar era outro. As pessoas olhavam, comentavam, cochichavam. Algumas me cumprimentaram, talvez por educação, talvez por medo de agora eu estar perto do chefe. Eu só queria paz e foco. Minhas novas funções envolviam organização de reuniões, controle de materiais, preparação de cafés e, o mais delicado, servir diretamente à diretoria. Isso incluía ele, Eduardo Montenegro. Nos primeiros dias, nossas interações foram breves. Um bom dia aqui, um obrigado ali. Mas havia algo no jeito que ele me olhava. Não era interesse, não ainda. Era curiosidade. Como se ele tentasse entender de onde eu vinha, o que me movia. E confesso, o jeito que ele observava, com olhos atentos e calados, me dava calafrios. Certa tarde, enquanto organizava a mesa da sala de vidro para uma reunião, percebi que ele havia chegado mais cedo. Estava sozinho, encostado na parede, braços cruzados. Me assustei, quase deixei cair a jarra de água. Não precisa ter medo de mim, disse com a voz baixa. Respirei fundo. Virei devagar. Não tenho medo, só não gosto de fazer feio. Ele deu um meio sorriso. Até agora você só fez bonito. Baixei os olhos. Aquilo me desmontava por dentro. Camila, posso te perguntar uma coisa? Assenti, sem saber onde aquilo ia dar. Por que você não parece querer nada? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Aqui dentro, quase todo mundo finge. Finge que é mais do que é, que sabe mais do que sabe. Você não. Você só faz o seu trabalho e vai embora. Não tenta agradar, nem impressionar. Por quê? Eu hesitei. Mas depois de tantos anos sendo ignorada, ser ouvida, me deu coragem. Porque eu já perdi muito tempo tentando ser aceita. Já fui magoada, tentando provar que merecia estar nos lugares. Hoje, eu só quero trabalhar, cuidar do meu filho, voltar para casa e dormir com a consciência limpa. Ele ficou em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era daqueles que pesam no ar. Olhou para a janela por alguns segundos, depois voltou para mim. Sabe, minha esposa dizia algo parecido. Meu coração apertou. Esposa? Claro. Alguém como ele teria,
ou teve alguém. Bonita, elegante, à altura. Ela faleceu há 3 anos, completou. Sinto muito, respondi com sinceridade. Ele assentiu com os olhos distantes. Desde então, tudo ficou automático. Trabalho, reuniões, resultados. Mas de uns tempos para cá, comecei a notar coisas pequenas. Um bilhete esquecido, uma sala limpa no horário certo. Alguém que não me olha com medo, nem com interesse, só com verdade. Aquelas palavras me atingiram como um vendaval. Eu não sabia o que responder. Não estava preparada para aquilo. Eu nunca estive. Eduardo, eu sou só uma funcionária. E eu sou só um homem que sente falta de ver verdade nas pessoas. Nesse momento, Verônica entrou na sala. O salto estalando no piso de vidro, os olhos frios. Perdão, Sr. Montenegro. A reunião com os investidores já começou no 38º. Estão esperando o senhor. Ele assentiu, mas antes de sair, me olhou mais uma vez. Obrigado, Camila. Depois que ele saiu, Verônica me lançou um olhar afiado. Você acha que está enganando quem? Parei o que estava fazendo e encarei de volta, com calma. Eu não quero enganar ninguém. Só quero trabalhar. Ela riu, sarcástica. Você quer mais do que isso. Toda pobre quer. Você só ainda não aprendeu a disfarçar. Senti a raiva subir, mas respirei. Não ia revidar. Eu sabia quem eu era, e isso já bastava. Mais tarde, no ônibus de volta para casa, olhei pela janela e lembrei do olhar de Eduardo. Não era paixão, era respeito. E isso, para mim, era mais raro que amor. A verdade é que naquele lugar onde tanto se finge, ser sincera era o meu maior poder. E talvez ele estivesse começando a perceber isso também. A partir daquele dia, algo mudou. Não só no jeito como Eduardo me olhava, mas no jeito como eu mesma me comportava perto dele. Não era nada explícito, nenhum flerte, nenhuma palavra fora de lugar. Mas havia um cuidado, um silêncio confortável. Um tipo de respeito que me deixava ao mesmo tempo em paz e completamente nervosa por dentro. Só que, enquanto ele se tornava mais humano aos meus olhos, o resto do mundo ao redor parecia cada vez mais cruel. A tensão com Verônica aumentou. Ela me vigiava como quem espera um deslize, e quando não encontrava nenhum, criava. Uma tarde, quando eu deixei o escritório da diretoria já limpo, ela voltou minutos depois e discretamente derramou café no chão. Quando voltei para conferir os últimos detalhes, ela apareceu com um supervisor ao lado. Aqui, está vendo? Desleixo. Isso não pode acontecer nesse andar. Fiquei sem reação. Tentei explicar, mas o supervisor não quis saber. Só disse que era a última advertência. Saí dali com os olhos ardendo. Não chorei na frente deles, mas, no banheiro, com a porta trancada, as lágrimas vieram. Só pensava no Rafa, no arroz que ia faltar se eu perdesse aquele emprego. Voltei para o serviço com o rosto lavado e a cabeça erguida. Já tinha aprendido que, às vezes, parecer forte é a única forma de não desabar. Naquela mesma noite, em casa, Rafa começou a tossir muito. Primeiro achei que era só o tempo seco. Mas durante a madrugada, ele teve febre. Eu fiquei ali, com um pano molhado na testa dele, medindo a temperatura a cada hora, tentando decidir se levava ao hospital público ou esperava amanhecer. Quando finalmente amanheceu, fui obrigada a ligar para o trabalho. A supervisora atendeu com impaciência. Justo hoje? Eu não posso deixar meu filho sozinho, expliquei, com a voz embargada. A senhora está ciente de que já recebeu uma advertência. Eu sei, mas é o meu filho. Ela desligou sem dizer mais nada. Achei que seria demitida. Fiquei esperando. A ligação o dia todo, mas quem ligou não foi a supervisora, foi ele. Camila? É o Eduardo. Senti meu coração parar por um instante. A voz dele, tão diferente ali no celular, parecia mais próxima, mais real. Como você está? Alguém me avisou que você não veio hoje. Meu filho está doente. Teve febre alta a madrugada inteira. Houve uma pausa do outro lado. Precisa de alguma coisa? Não, já estou cuidando. Está em casa? Sim.
Me passa seu endereço. Vou mandar algo. Antes que eu pudesse dizer que não precisava, ele já havia desligado. Meia hora depois, um carro preto estacionou em frente à minha casa simples. Um motorista desceu com uma sacola de farmácia. Dentro havia antitérmicos, xaropes, vitamina C e um bilhete escrito à mão. Cuidar de quem se ama também é prioridade. Volte quando puder. E sem pressa. Era dele. Fiquei parada, com os olhos fixos naquele papel. Quem era esse homem? Por que se importava? Eu era só mais uma funcionária, só mais uma mulher que limpa salas que ele nem entra. Ou não era só isso? 2 dias depois, Rafa melhorou. Voltou a brincar, a sorrir, a perguntar quando eu voltaria a trabalhar. Na manhã seguinte, fui com medo, mas fui. Entrei pela porta de serviço como sempre, de cabeça baixa, pronta para ser chamada à gerência. Mas foi Eduardo quem apareceu primeiro. Como está o Rafa? Sorri, de forma sincera. Melhor. Obrigada por tudo. Ele assentiu. Ficamos ali, por alguns segundos, apenas olhando, até Verônica passar por nós. Bom dia, ela disse forçada, quase engasgando com as palavras. Eduardo a encarou por um momento, depois virou-se para mim. A sala de reuniões está sob sua responsabilidade, como sempre. Confio em você, Camila. Verônica congelou. Eu agradeci com um leve aceno de cabeça e entrei na sala, sentindo as pernas tremerem. Naquela tarde, enquanto organizava os papéis para uma reunião, vi Eduardo se aproximar. Ele se sentou na cadeira principal, como sempre, mas dessa vez falou, sem olhar os documentos. Você é diferente de todos aqui, fiquei quieta. E eu não falo isso pela posição que ocupa. Falo pela forma como você enxerga o mundo, pela sua verdade. Eu só tento ser quem eu sou, respondi. Isso já é muito mais do que todos que tentam parecer quem não são. Saí da sala com o coração descompassado. Eu sabia que aquilo estava passando do profissional, mas também sabia que não era vulgar nem rápido. Era sutil, era honesto, e por mais que eu quisesse negar, já não era só trabalho. Eu não sei dizer exatamente quando começou. Talvez tenha sido no dia em que ele me mandou os remédios, ou na vez em que me defendeu diante da empresa inteira com aquele "eu confio em você". Ou talvez tenha sido muito antes, na primeira vez em que ele me olhou como se eu fosse alguém, e não só mais uma uniforme azul no fundo do corredor. O fato é que quando me dei conta, já estava diferente. O coração batia mais apressado quando ele entrava na sala. Eu ensaiava frases simples antes de cruzar com ele no elevador. E quando ele sorria, aquele sorriso curto, quase tímido, eu precisava respirar fundo para não me perder de mim mesma. Mas junto com esse sentimento novo, veio o medo. O medo de me iludir. O medo de ser apenas mais uma história. Eu já conhecia o gosto do abandono. Já sabia o que era ser olhada com pena, usada e depois esquecida. E não ia deixar meu filho passar por isso também. Uma tarde, já quase no fim do expediente, Eduardo me chamou para conversar. Disse que queria me agradecer por tudo e que queria me convidar para um café, fora do escritório. Fiquei muda. Por dentro, um furacão. Por fora, tentei manter a compostura. Não sei se seria apropriado. Murmurei, quase num sussurro. Não estou te chamando para um encontro, Camila. Só queria conversar, fora daqui. Saber mais de você. Sem papéis, sem crachás. Havia verdade na voz dele. E também um pedido. Um homem acostumado a ter tudo. Pedindo um café. Isso me desmontou. Aceitei. Nos encontramos em uma cafeteria discreta, longe da empresa. Ele chegou antes. Já estava sentado quando entrei. Usava uma camisa comum, sem blazer, sem postura de CEO. E pela primeira vez, Eduardo parecia apenas um homem cansado. Conversamos por mais de 1 hora. Sobre infância, dores, perdas, Rafa. Ele me contou que tinha perdido a esposa num acidente, que se fechou para o mundo depois disso, que trabalhava como louco para não pensar, que até então não tinha sentido vontade de se aproximar de ninguém. Até você aparecer, ele disse baixando os olhos. Fiquei em silêncio.
a xícara entre as mãos, o coração apertado. Eduardo, eu não tenho nada. Não tenho estudo, não tenho família rica, não tenho vida fácil. Só tenho meu filho. E ele é tudo. E isso é exatamente o que me faz admirar você. Naquele instante eu percebi. Ele não estava encantado por uma versão de mim. Ele estava vendo minha realidade. E ainda assim, estava ficando. Mas eu não podia me entregar assim. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu tenho medo. Medo de tudo isso ser bonito agora e virar peso depois. Medo de me deixar levar e daqui a um tempo ver você me olhando como se estivesse arrependido. Eu também tenho medo, Camila. Mas tenho mais medo ainda de perder a chance, de viver algo verdadeiro. Quando voltei para casa, Rafa já dormia. Deitei ao lado dele, beijei sua testa e chorei baixinho. Não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que vem quando a gente percebe que talvez mereça mais do que aprendeu a aceitar. No dia seguinte, Eduardo passou no setor administrativo e me deixou um bilhete dobrado. Queria conhecer o Rafa. Não como CEO, como homem. Como alguém que quer conhecer o que faz parte de você. Demorei horas para responder, mas no fim do expediente, deixei com a recepcionista um bilhete simples. Domingo, às 10. Vamos ao parque perto da minha casa. Se quiser ir, estaremos lá. Domingo chegou. Rafa estava animado, sem nem saber por quê. Só achava legal ir ao parque cedo. Coloquei nossa roupa mais ajeitada e levei um pedaço de bolo de milho num guardanapo. Ele chegou no horário, de calça jeans, camiseta cinza e um sorriso contido. Rafa, como sempre, foi direto. Perguntou o nome, puxou o assunto, mostrou o carrinho. Preferido. Eduardo se agachou na grama, entrou na brincadeira como se conhecesse aquele mundo há muito tempo. Não era atuação, era sincero. E quando Rafa se cansou, deitou a cabeça no meu colo e dormiu ali mesmo, no banco do parque. Eduardo sentou ao meu lado em silêncio. Ficamos ali, olhando as árvores balançando com o vento. Ele é incrível, disse Eduardo baixinho. Ele é tudo para mim. E você é tudo para ele. Eu vi isso nos olhos dele. Demorei a responder. Mas quando falei, foi sem medo. Você me assusta, Eduardo. Por quê? Porque me faz pensar em esperança. E eu já tinha enterrado isso. Ele me olhou nos olhos. Então talvez seja a hora de desenterrar. Ali, no meio do parque, sem contrato, sem promessas, sem cenário luxuoso. Eu soube. O amor não avisa que vai chegar. Mas quando chega, a gente sente. Aquele domingo no parque ficou guardado em mim como uma fotografia sem moldura. Nada foi dito além do necessário. E mesmo assim, eu senti que tudo havia mudado. Não houve pedidos, nem declarações. Mas naquele silêncio entre o balanço das árvores e a respiração tranquila do meu filho dormindo no meu colo, nasceu uma coisa que eu jamais esperava viver de novo. Confiança. Segui com meu trabalho, com a mesma dedicação, o mesmo silêncio respeitoso. Eduardo respeitou meu espaço. Não houve envolvimento às pressas, nem brincadeiras em público. Éramos dois adultos marcados pelo tempo e pela dor, que aprendiam a caminhar um perto do outro, sem pressa, sem promessas fáceis. Verônica, por outro lado, não suportou ver aquilo acontecendo. Mesmo sem saber exatamente o que era, ela sentia. E tentava sabotar. Reclamava de detalhes, criava situações falsas, até que um dia exagerou demais. Acusou-me de roubar material da empresa. Fui chamada pela supervisora. Ela me olhou com pesar, como se estivesse decepcionada antes mesmo de ouvir minha versão. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Eduardo entrou na sala. Camila não vai ser punida por uma mentira, ele disse firme. O silêncio foi absoluto. Verônica já foi advertida por criar situações parecidas. E desta vez será desligada. Ela tentou protestar, mas ele foi direto. Não admito injustiça nem aqui, nem fora daqui. E Camila tem minha total confiança. Naquela hora, eu não me senti protegida. Eu me senti validada, reconhecida, pela verdade, pela minha postura, por ser quem eu sou.
Depois disso, tudo ficou mais claro. Rafa passou a esperar ansioso pelos domingos. Eduardo passou a frequentar nosso mundo com cuidado, respeito e uma leveza que ninguém imaginaria vindo de um homem como ele. Ele nunca tentou substituir ninguém na vida do meu filho. Apenas chegou, com o coração limpo, e ficou. Meses se passaram. As estações mudaram. Nossa rotina ganhou um tipo de paz silenciosa. Eduardo me ensinou que nem todo amor precisa ser barulhento para ser real. E eu ensinei a ele que não é vergonha nenhuma recomeçar do chão. Numa sexta-feira qualquer, enquanto organizava os materiais da sala de reunião, ele se aproximou. Não havia ninguém por perto. Me entregou uma caixinha azul marinho. Não, era aliança. Era uma chave. É da casa onde cresci, está vazia há anos. Pensei em reformá-la, e se você quiser, podemos fazer isso juntos? Olhei para ele, surpresa. Ele sorriu. Não tô te pedindo para casar comigo, ainda. Só queria dizer que, se for para construir algo com alguém, que seja com você. E com o Rafa. Os dois. Ou nenhum. Respirei fundo. Lembrei de tudo que passamos. Da mulher que eu era quando entrei ali pela primeira vez, suando dentro do uniforme azul. Da mulher que olhou pela janela do 37º andar e achou que nunca pertenceria àquele mundo. E da mulher que agora tinha sido convidada a construir um lar, não por aparência, mas por amor. Fechei a caixinha, segurei firme nas mãos dele e disse: se for amor, que seja inteiro, ou a gente nem começa. Ele assentiu, com os olhos marejados, e sorriu. E naquele dia eu soube, não era o final feliz, era só o começo. E assim termina a minha história. Eu que aceitei um simples trabalho só para colocar comida na mesa, nunca imaginei que encontraria respeito e amor, onde só esperava desprezo. Mas talvez seja assim mesmo. A vida nunca avisa quando vai mudar. Ela só muda, e o que importa é como a gente escolhe continuar depois da dor. Agora me conta, se fosse com você, teria aceitado esse novo amor? Ou teria virado as costas por medo de se machucar de novo? Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar essa jornada de recomeços e descobertas. Se inscreva no canal Passos de Vida para não perder nenhuma das histórias que tocam o coração, porque toda vida tem uma história. E talvez a próxima seja a sua.